A apresentação de hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico diferencial da dor lombar, principalmente a estenose do canal lombar, que é uma doença degenerativa. A dor lombar é bastante comum na população em geral, podendo ser por uma questão muscular após um determinado movimento, uma postura, uma contratura, pela sobrecarga axial, ou seja, na própria coluna, por hérnia de disco, por fratura, síndrome da cauda equina, a insuficiência arterial nos membros inferiores e outras causas agudas. A estenose do canal lombar leva a uma dor que piora quando o indivíduo estende a coluna. Por quê? Porque ao estender a coluna há a compressão dos nervos. Sendo assim, quando a pessoa fica em pé, na posição então ortostática, vai sentir mais dor, ou ao caminhar, quando há o comprometimento então desse centro, ou seja, esse estreitamento no centro, nós vamos ter a claudicação neurogênica, aquela marcha interrompida. O indivíduo anda um pouco e já sente dor e tende então a se flexionar um pouco. E lembrar que o espaço que saem esses nervos, eles são menores na região lombar sacral. A dor lombar pode também ser associada à dor nas nádegas e irradiada para membros inferiores, seguindo até abaixo do joelho, seguindo o caminho do nervo que sai lá da coluna e se estende para membro inferior. Quando nós vamos examinar esse paciente, vamos notar uma dor localizada aonde sai esse nervo, ou seja, na região paravertebral. A dor da estenose, ela melhora com a flexão, diferente quando se tem a hérnia de disco. Por isso que na dor pela estenose, quando o indivíduo fica sentado ou quando anda de bicicleta, há uma melhora dessa dor. Quando esses nervos são comprometidos exatamente nas suas saídas laterais, a radiculopatia, o indivíduo pode então apresentar a redução da força muscular, a que chamamos parestesia, ou sintomas de paresia, como formigamento, dormência, em alguns casos o tal do choque do nervo ciático. O sinal de Lazegne ele é ausente, ele é presente quando há também a hérnia. Esse processo degenerativo, por ser degenerativo, ele é mais comum acima dos 50 anos, sobretudo acima de 65 anos. A estenose do canal lombar, ele se dá por a degeneração de várias estruturas, de uma ou mais estruturas. Vejamos, quando há o deslocamento do disco, não é ainda a hérnia, porque não rompeu o anel. Então, quando há o deslocamento do disco, ou quando vai acontecendo esse processo crônico com uma hipertrofia do ligamento amarelo, que é aquela gordura que separa aí do canal, ou quando há alterações degenerativas das próprias vértebras, das articulações interapofisárias com a formação dos osteófitos, que são os bicos de papagaio. É lógico que esse estreitamento do canal e a compressão dos nervos, ele pode se acentuar quando há combinação de outras doenças, como já a herniação do disco ou o deslocamento dessa vértebra, que é a espondilolistese, ou a doença de Paget. A estenose do canal lombar pode então gerar dois tipos de dores. A claudicação neurogênica, ela acontece quando há acometimento mais do centro da vértebra, enquanto que a radiculopatia é quando compromete os nervos que já estão saindo pelas laterais. Por isso que nesse caso específico, ao examinarmos os reflexos neurológicos, nós vamos ver que há uma redução de acordo então com o dermátomo comprometido. O diagnóstico da estenose é eminentemente clínico, podemos utilizar as imagens para corroborar o diagnóstico, raio-x, tomografia, mas principalmente a ressonância nuclear magnética. Só devemos ter cuidado porque muitas vezes nós temos uma ressonância nuclear magnética com vários achados, mas o indivíduo não apresenta sintomas e sinais tão intensos quanto, digamos, a intensidade desses exames.
nós tratamos o paciente. A maioria das vezes, quando há a espondilolistese, o deslizamento da vértebra, esse indivíduo vai apresentar mais dor. Quanto ao tratamento, ele é eminentemente conservador até que se prove o contrário, assim como também para a hérnia. Nós temos então o uso de analgésicos comuns, dipirona, paracetamol. Cuidado com o uso de opioides como codeína e outros, pois eles trazem efeitos colaterais e podem trazer também a dependência. Podemos associar aos analgésicos o uso da pregabalina e da gabapentina para ter uma ação sobre a dor neuropática. Quanto ao uso dos anti-inflamatórios não esteroides, eles só devem ser utilizados com muito cuidado, não é todo paciente que pode usar anti-inflamatórios, cuidado também com as doses e apenas por curto espaço de tempo. O tratamento ideal, a chave do tratamento é a fisioterapia, fazendo exercícios então de flexão dessa coluna e fortalecendo a musculatura. Lembremos que quem sustenta a coluna são também os músculos do abdômen, juntamente com os músculos paravertebrais. Se houver aumento de peso, é preciso reduzir o peso, modificar hábitos de vida, checar como estão as nossas posturas. Se o tratamento conservador falhar, aí podemos fazer uma infiltração com corticoide de depósito, conseguindo até um efeito a longo prazo. Se, no entanto, não forem suficientes, aí sim há uma indicação de cirurgia para descompressão, somente em casos graves e, de fato, refratários aos tratamentos anteriores. Quando devemos encaminhar ao especialista? Quando esses sintomas já persistem por mais de 12 semanas? Quando esses achados de imagem mostram realmente alterações significativas compatíveis com sintomas e sinais de maior gravidade? E quando há sinais de alarme, seja para câncer ou infecção? Então, para câncer, dor lombar em repouso, não é apenas quando fica de pé. Associado, por exemplo, à perda de peso. Sintomas de alarme para a infecção, também dor lombar em repouso e febre. Vamos ficando até aqui e até a nossa próxima apresentação em minutos.